papo hoje sobre o mercado de animação brasileiro, tá? O nosso vulgo mercado nacional, para você entender qual que é o espelho dele, ok? Primeiramente, o mercado nacional atende a três grandes demandas. Quais são elas? Mercado publicitário, que aí por sua vez você pode entender como comerciais de televisão, internet, entre outras mídias, para poder divulgar serviços e produtos. Então a primeira grande coluna é a área publicitária, tá? Inclusive ela aí foi a responsável por fazer com que a demanda 3D nascesse no Brasil a partir de meados de 1991, ok? A primeira produtora, só para satisfazer uma curiosidade, de animação no Brasil e inclusive é a maior até hoje, não só do Brasil, mas da América Latina, é a Vetor Zero e a Lobo, que ficam aqui na região do Itaim, São Paulo, tá ok? Depois eu vou pegar um vídeo e vou falar só sobre a Vetor, para que você fique impressionado do nível deles, tá? Mas o fato é que o mercado de animação, a segunda grande coluna que eles atendem é maquete eletrônica, sim. Não só na área da construção civil, mas também maquete aí para eventos, e aí você pode imaginar assim, feiras e eventos, né? Como também aí para poder estar ilustrando diferentes tipos de projetos, a parte de teatro, acredite ou não, porque hoje o teatro também se usa muito chroma key, a parte de maquete também para poder escritórios, projetos que vão ser construídos, não só, como eu já disse, na construção civil, mas também em outros tipos, em outras áreas, tá? Que eu poderia ficar aí esmiuçando com vocês. Então, maquete eletrônica é o segundo grande mercado, tá? O terceiro, não menos importante, é o de eventos, tá? Então, o que acontece? Hoje, no Brasil, quando você vai fazer algum evento, não só para ilustrar, para fazer, sei lá, um resumo, um lançamento de um produto ou serviço na área corporativa, ou até mesmo focando aí na parte de entretenimento ou para poder ilustrar algum tipo de projeto, etc e tal, se usa muito animação 3D na parte de eventos. Então esses são os três pilares no Brasil em termos de demanda. Entretenimento é quase nulo, é pífio. Se você perguntar para mim se existe animação focada para entretenimento no Brasil, eu vou responder na lata, não. Isso é desmotivador? Não, porque o que acontece? Essas três colunas, em especial a área de publicidade de eventos, elas têm a necessidade sim de criação de personagens, elementos, itens, acessórios e roteiros que são na realidade de animação, só que o destino, o foco não é entretenimento. O foco às vezes é lançar um produto, sei lá, de um ursinho ou de um mascote para poder representar aí um produto, um serviço, uma marca, etc e tal. Tem um roteiro, muitas vezes tem uma campanha, aí vai sendo incluído novos personagens, etc e tal. Então o foco não é entreter, o foco é divulgar, é criar uma relação mesmo de comunicação entre, no caso, cliente, né, no caso os prospects, né, os clientes em potenciais e esses serviços ou marcas por sua vez, tá? Então é criar uma metalinguagem que sim causa empatia, dependendo do, poxa vida, da direção de arte vai causar aí nostalgia, etc e tal, mas o foco não é entreter, não é aquela animação como você está acostumado aí da DreamWorks, da Pixar, entre outros estúdios mais, né? O foco é criar uma comunicação através de uma metalinguagem de animação, tá? Então, hoje esses são os três pilares. Existem muitos estúdios de animação no Brasil? Não. Hoje você pode computar aí que em termos de primeiro mundo você tem uma média de 10 estúdios no Brasil, tá? Antes de falar sobre isso, você deve estar se perguntando, pô, mas se só tem poucas produtoras, como é que cabe tanto profissional? O que acontece? Eu citei mais ou menos 10 produtoras, né, que atendem esses três tipos de demanda. Na realidade, a parte de maquete eletrônica é um capítulo à parte, né? Eu falei na parte de animação e tudo, principalmente para a parte de publicidade, ok? Maquete eletrônica você tem aí pelo menos uns 200 estúdios que atendem a toda a demanda, tá? Isso aí, 200 por baixo, tá? Só que em Sampa, só que no caso em São Paulo, você tem uma média de 50 estúdios que atendem a parte de maquete eletrônica. Se pegar o Brasil todo aí, você vai ter tranquilamente aí entre 200 e uns 300, ok? Tudo bem?
Aí vem a pergunta, tá, e para onde vão a maior parte dos profissionais? A maior parte dos profissionais trabalha com freelancers, com mão de obra terceirizada, tá? Eles não trabalham necessariamente locados no estúdio, eles trabalham com prestadores de um ou mais estúdios, tá? Então, o que acontece? Eu não vou chutar o número de quantos profissionais tem no Brasil, mas a grande maioria trabalha como freelancer, né? Porque acontece, para uma empresa de animação 3D manter efetivamente sempre um time é algo muito dispendioso, é algo muito caro, a não ser que ele tenha muita demanda de trabalho. Então ele tem muita demanda, ele precisa ter lá, sei lá, que nem a Vetor, tem mais de 200 profissionais, precisa manter fixo aqueles 200 profissionais. Só que quando você tem oscilações de demanda, ou seja, tem meses que tem muito trabalho, tem meses que tem menos, etc e tal, você tem que ter o que? Você apela para os freelancers, e os freelancers aí muitas vezes são até a grande maioria dos profissionais de alguns estúdios, né, de animação. E no Brasil, 90% dos profissionais na área de computação gráfica são freelancers, tá? Eles prestam serviço para uma ou mais produtoras, às vezes ele está fazendo uma maquete eletrônica para uma animação que 3D de personagens no estilo cartoon para outro, uma vinheta de televisão de abertura de algum programa com terceiro, etc e tal. Isso é super comum. Eu mesmo já me deparei com essa situação várias vezes durante o período que eu atendia como freelancer, então é normal, tá? Então assim, mercado tem para todos? Tem. Aí eu vou te dar uma boa notícia. Tem, tá? Só que o que acontece? Ele está cada vez mais e mais exigente. Não só os clientes, e por sua vez esse efeito cascata acaba culminando no perfil profissional. Ok? Então assim, esse é o resumo do espelho do nosso mercado. Questão de perfil profissional, como adentrar no mercado caso você o queira, e também questões de valor, salário, etc e tal. Vou deixar para falar no próximo vídeo, tá ok? Até lá!